senhor é pastor? Isso. Auxiliar de pastor, perdão, né? Auxiliar de pastor. Bom, a pergunta é simples. Eu estou fazendo um rodízio de pastores e líderes, tá? Não é nada, assim, nada contra ninguém, tá bom? Eu quero saber e quero estar postando isso sobre o que diz em João 4, que diz ali, nem nos montes e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. O que significa essa passagem? Se o irmão quiser responder, tudo bem. Se o irmão não quiser responder, tudo bem também. Se o irmão quiser estar gravando também, tudo bem. Se não quiser também... Eu creio que é o seguinte, a gente tem que ver a ocasião que foi feito isso. Então, a verdade é que ali Jesus estava tirando o foco da história antiga, do Antigo Testamento ainda, que as pessoas iam para montes, tanto adorar a Deus como a servir a ídolos. E aí Jesus fala, não é nem nesse monte nem em outro, você tem que adorar em espírito e em verdade. A verdade é que fica. Pode ser, irmão. Pode ser. Paz, irmão. Ô, abençoado. Esse é o meu pastor. Nosso querido. Então, tudo bem? Tudo bem com você? Bem, tudo bem. Então o que fica na verdade é assim, é tirando olha que legal, o foco. Olha que legal. Lampiãozinho. Tirando aquele foco de adorar em coisas e começar a adorar a verdade que é Jesus. Esse eu acho que é o principal ponto que tem que ser considerado. Então, na verdade, não é num monte, não é numa igreja, não é nada disso. Quem adora Cristo em todo momento e é no coração. Qualquer lugar. É no coração e em qualquer lugar. Mas sobre assim, o que ele disse, nem nos montes, nem em Jerusalém. Não, eu acho que o foco... Então, é isso que eu falei. O foco não era a questão do local. É que Jesus estava querendo tirar a questão de local. Nós temos a mania de focar objetos. Ou até na questão ali do monte, o mesmo monte. Então, vou adorar no monte, eu vou adorar... Não, eu vou adorar em espírito e em verdade. Ou seja, muda-se todo um conceito e volta-se a um conceito que Deus realmente queria viver. Tanto é que depois o Espírito Santo volta para habitar em corações e não em locais. Então, ou seja, nós mudamos ali, nós somos hoje templos do Espírito Santo. Eu acho que o que foca é isso, é você ser templo do Espírito Santo, é 24 horas servindo a Deus. Então, quando ele diz ali, nem nos montes, nem em Jerusalém, eu imaginava assim, nem nos montes, porque é uma lei de Moisés, né? Moisés, no caso, adorava nos montes, não é? Só que depois todos ficaram sabendo que, no caso, o Criador é onipresente, ou seja, ele está em qualquer lugar, como o senhor acabou de dizer. Exatamente, né? Eu nem creio que seja a questão de lei de Moisés. Eu acho que foi um hábito que se criou porque encontrou um monte. Eu estou gravando aqui porque ele aceitou. Se o senhor quiser, eu desligo a câmera. Desculpa. Não, se o senhor quiser responder, por favor. Por favor. Pode falar, irmão. Por favor, pode falar. Perdão, eu entrei de... Não, irmão. Por favor, eu pedi para ele chamar ainda o que estava com ele, por favor. Na realidade, o pessoal vem buscar no monte por causa da liberdade que se tem de buscar a presença de Deus, né? Do espaço, no caso. Por causa da liberdade que você tem. Porque lá você mansidão. Você não vai ver o irmão olhando para o outro irmão. E outra, também tem aquele sacrifício, a tua fé, ela te leva a um sacrifício maior para buscar a presença de Deus. Então, na realidade, o nosso corpo ele precisa sentir o desejo de estar mais perto de Deus. Então é isso que tem levado as pessoas a subir um monte. Certo. Mas aí não fica assim uma prática de rito, né? Não é um ritual. Não vira uma prática ritual. Não, isso não é. Ritualística, no caso. Não, eu até creio que é o seguinte, o que ele assim, falou, a fé te move. A fé te move a vir no monte. E a maioria das pessoas que vêm no monte, a maioria nem vem por eles mesmos, vem porque eu creio assim, Deus chama a gente e determina algo pra gente. Nós subimos aí a maioria das vezes é por causa de outras vidas, nem é por causa da nossa vida. Entendeu? Nós vemos muito mais aqui buscar pela igreja, pela situação dos irmãos, do que pela própria situação nossa, porque nós cremos que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção. Então nós somos abençoados e privilegiados de poder subir, subir e fazer aquilo que Jesus falou. Nós estamos intercedendo pelos outros, intercedendo pela cidade, intercedendo pelo país. Quando nós subimos aí, o nosso foco maior mesmo é interceder por vidas e agradecer, principalmente, eu acho que a gratidão a Deus, porque
quando nós subimos ali, quando nós oramos, 99% das pessoas que subiram aí, que sobem aí, são pessoas que foram resgatadas, pessoas que eram drogados, ou eram prostitutas, ou estavam perdidos, e Jesus, pela sua misericórdia, só pela misericórdia e graça dele, resgatou, trouxe, e hoje nós intercedemos por outras vidas. Então seria assim um trabalho no monte. Seria um trabalho determinado por Deus, porque Deus fala contigo. Certo. Então a questão toda é, você está disposto a ouvir Deus? Quando Deus fala, se Ele te mandar para o monte, você vai, onde Ele te mandar, você vai. Na verdade, Ele te envia onde Ele quer. Eu acho muito interessante isso, porque há 4 anos atrás eu subi aqui e eu pedia pelo meu irmão. Hoje meu irmão está subindo aqui pedindo por outros. Então eu creio assim, no Deus presente, um Deus que age, mas um Deus também que quer ver a tua atitude. A gente está cansado de só palavra. Palavra, você liga a televisão, você pega a internet, rádio, nós estamos cansados de palavras, nós precisamos de atitude. Certo. Eu acho que o homem precisa de atitude para se aproximar de Deus. E o monte é uma excelente oportunidade. Quem sobe lá não se arrepende nunca de ter subido. Por quê? Porque é um lugar, o pastor até colocou, um lugar de refrigério. Um lugar onde você vem buscar pelos outros, você sai cheio, fortalecido. Certo. Eu quero fazer 2 colocações aqui. Eu subi lá em cima e eu fui, na verdade, praticamente eu fui expulso por 2 irmãos lá, né? Eu fazendo essa mesma pergunta. Então eu quero deixar aqui que o irmão respondeu sem me expulsar, sem me criticar, respondeu tudo, e eu gostei muito da explicação, mas 2 irmãos lá em cima me expulsaram de lá e eu fiz as mesmas perguntas, sem crítica, sem nada, só quero deixar essa colocação. Mas eu quero deixar uma outra colocação também, se eu tenho a liberdade. Mas o versículo não foi respondido, meu irmão. Eu gostei muito da explicação do irmão, que o irmão explicou o que está fazendo no monte, e isso foi perfeito, foi perfeito. Mas o versículo em si, o que ele diz? O que ele nos ensina? Eu volto a afirmar o princípio da conversa, porque o que acontece? Nós estamos separando um pedacinho, um versículo para discutir ele, criar uma resposta teológica. Isso. O fato é, primeiro, não é no monte, não é em Jerusalém, não é no Brasil, não é na Aparecida do Norte, não é em lugar nenhum. Esse é o fato. Quem adora Cristo adora em espírito e em verdade. Pronto, e acaba aí. Porque não tem uma explicação mais lógica do que essa. É espírito e em verdade. Não é com o meu corpo que eu vou exaltar Deus. Eu exalto Deus no meu corpo quando eu me submeto o meu corpo ao meu espírito. Então, na nossa vida, em primeiro lugar, foi o espírito. A questão toda é que nós estamos desordenados. Nós fazemos muito mais. A gente procura fazer musculação, ajeitar o nosso corpo e deixar. Mas o nosso espírito, né? a gente esquece. É verdade. Então, por isso que Jesus, eu acho que ele foca muito isso. A Aí ele adoração, volta em espírito e em verdade. O que Jesus estava falando, que a adoração, ela não é de fora para dentro, ela é de dentro para fora. Por isso que Jesus falou, ó, não é adorar aqui no monte, nem em Jerusalém, mas em espírito e em verdade, porque ele fala isso. Que a adoração é aqui dentro. Então não existe um local específico, porque a adoração, ela não é exterior, ela é interior. Por ela ser interior, não existe um lugar específico. Ó, no monte, Jerusalém, não tem um lugar específico. Aonde você estiver, porque a Bíblia fala assim, que aonde há o Espírito de Deus, há liberdade. Desde que o Espírito Santo de Deus esteja na sua vida, porque é de dentro para fora a adoração. Certo. A adoração é uma atitude de expressão, é uma atitude de louvor. Porque como eu aprendi, né, também, né, estou aqui aprendendo também, que no caso que eu disse para o senhor, que não era a lei de Moisés, então, que o nosso Messias estava quebrando ali. Não, mesmo porque eu não me recordo, posso até estar enganado, mas que Deus determinou que se subisse em monte. Ele não determinou, não é uma lei. Então, não existe uma lei que determinasse que você tinha que subir no monte para fazer sacrifício. Tinha sacrifício de animais, de várias coisas, mas não um sacrifício de subir em monte. Então não era uma lei, algo que entre as 400 e tantas leis que havia de ser cumprida pelo homem, a subir no monte não era uma lei. Então a verdade é que quando Deus chamou Moisés para subir no monte, foi um punhado de gente junto e ninguém quis subir. Por quê? Porque eles temiam que talvez Deus
eu acho que eles tinham, na verdade não era temor, eles tinham medo de Deus. E hoje nós estamos perdendo, é o temor, não é o medo, é o temor que estão perdendo. A verdade é que está acontecendo é isso. Mas, eu só falo uma coisa para você, quando, não importa onde, esse é o fato, quando você se dispõe a adorar a Deus, a servir a Deus, a se sujeitar às coisas de Deus, Deus age na tua vida. Um homem de joelho dobrado é uma família salva. Acho que isso é muito importante e o fato de subir no monte para nós é muito interessante até pelo próprio desafio. Às vezes você sobe aqui, você chega aqui, já cheguei aqui muitas vezes cansado demais, extenuado, aí você vai subir isso aqui, já é mais um pouco de... mata carne, chama isso. Nós não fazemos jejum para matar a carne. A gente sobe lá e você acaba movendo dentro do espírito. O senhor riu quando falou do jejum, por quê? Não, porque o jejum é algo assim que muitas pessoas estão perdendo esse hábito. Parece que eu já vi jejum de Coca-Cola, eu já vi jejum de um punhado de coisa e mudaram todo o jejum. Carne, eu já vi jejum de carne. E é engraçado que em Isaías, Deus fala que o jejum que agrada a ele não é nenhum desses, é ajudar o próximo, é socorrer as pessoas que precisam. Então, é muito estranho que mudaram-se tudo, mas isso é novo tempo, é a igreja contemporânea. Novo tempo? Eu acho que novo Jesus? É uma igreja contemporânea, novo Deus, né? Seria Na isso, verdade, então? quando fala assim, vamos adorar a Deus, todo mundo pensa que é cantar. Então, na verdade, louvar, a igreja contemporânea, ela perdeu algumas coisas da igreja primitiva, mas... Como dizem de levitas, né? Levita era uma tribo de Israel, né? Bom, pelo menos que o meu ensinamento Então, levita... Então, muda-se muita coisa. Na realidade, os levitas não tinham parte nenhuma na terra. Nada. Eles foram levantados somente para adorar. Nem abençoados eles foram, na verdade, né? Pra se ter, assim, Deus materiais. levantou eles somente para ser adorador. Dos outros, Ele vivia das 11 tribos, né? Os outros tinham que sustentar eles, né? Eles cuidavam do templo, tudo, né? Mas é interessante. E só terminando nem nos montes, nem em Jerusalém, 1 minuto só, eu vou deixar vocês assumindo. Então, o que eu pensava sobre Jerusalém seria que não Israel, que ali no caso Israel adorava o nosso Criador uma vez por ano em Jerusalém, no templo. Então a minha teoria era que ele também tinha cortado essa adoração no templo. Então, isso também está fora. Se você analisar bem, é como o pastor falou, hoje não se adora em templos apenas. Certo. Hoje se adora em todo lugar. Eu acho que a visão é essa, de adorar em todo lugar. E adorar a Deus, eu acho que é uma coisa tão simples, a gente complica tanto, porque quando você está ajudando o irmão, você está adorando Deus, está louvando o nome dele, está exaltando o nome dele. É que na verdade, é que eu volto a frisar, complicaram-se muito simples. Demais, né? E simplificaram o complicado. É verdade. Jesus falou para seguir o exemplo do bom samaritano. E hoje não se segue, né? É verdade. Tem tanta divisão, tanta coisa aí que está acontecendo que realmente eu creio que não agrada a Deus. Os samaritanos não se davam com os judeus. Mas Jesus falou, siga o exemplo do samaritano. Nesse capítulo de João 4, né? Ele mostrou ali siga que o exemplo. Não tinha nada de igual, né? E eles não tinham nada a ver com os judeus, samaritanos, não adoravam um Deus vivo, porque eles eram idólatras. Tá quase igual hoje, né? A intolerância. Hoje a intolerância não é só religiosa, é de todo esse sentido. É verdade. Até de opiniões, né? A intolerância eu acabei de sofrer uma intolerância. Uma pessoa vem no monte buscar Deus e faz isso. Bom, irmão, então eu estou finalizando aqui o vídeo. Na verdade, os irmãos foram muito educados, né? São pessoas assim que a gente vê que é de caráter, né? Mas na verdade não me responderam um versículo de João 4 que diz nem no monte nem em Jerusalém. Então eu deixo para você me responder, tá me respondendo, porque pastores não conseguem responder, irmão. Mas está escrito. E tem que haver uma resposta. Porque se está lá, tem que haver alguém para desvendar isso, né? Não há nada em oculto que não seja revelado. Então, alguém tem que revelar. E o seu pastor, no caso, que te ensina, ele tem que revelar isso. Eu agradeço a todos, ainda no escuro, eu agradeço a todos que
que viram o vídeo. Eu espero que, né, eu peço a vocês que se aprofundem mais nas Escrituras, leem mais a Bíblia, porque o nosso Messias, ele vem, sem demora, ele vem.